Derrota para o Santos, vice-lanterna do Brasileiro e a pior campanha desde 1994. Não tá nada fácil, mas roda a vinheta e bora falar de Galo. Antes da gente começar esse vídeo aqui, em que a gente vai dissecar, numerar alguns problemas de planejamento do Galo que culminam nesse mau momento do Galo no Campeonato Brasileiro, eu peço para você aquela moral de sempre. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo e, claro, se não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Frossá e considere se tornar um membro, um sócio, porque ajuda bastante o nosso trabalho. E esse vídeo aqui, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os produtos com preço baixo, qualidade e variedade para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol? Pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Que o Galo tá jogando mal, que tem jogador que não tá jogando o que pode, que o Cuca pode repensar esse esquema que ele tá utilizando, que tem muita coisa errada, e isso todo mundo sabe, quem acompanha o Galo tá vendo, e tem um Cabeça Fria aqui no canal do Frossá, publicado na quinta-feira, pós-Atlético e Santos, que tá dissecando tudo isso. Mas nesse vídeo aqui a ideia é a gente voltar lá atrás e apontar erros de planejamento que, para mim, desde o ano passado, o clube carrega para 2025. E aí eu te peço, fica até o final, a gente vai construir uma linha do tempo aqui, cronológica mesmo, e comente aí se você acha que tem mais erros do que eu falei, se algum erro, não concordo com esse, você tá viajando, Hugo, pode falar, comente aqui o que você acha, mas fica até o final desse vídeo. O primeiro erro no planejamento para 2025, para mim, é na demora para contratar um treinador. O Milito deixa o Atlético antes do final do Campeonato Brasileiro, o Milito não comanda o Galo já na última rodada ali contra o Atlético Paranaense. O Galo estava brigando, quase caiu, é bom a gente lembrar isso, então já sabia que ia ter um planejamento muito necessário e que precisava de mudanças para 2025. Sem o Milito, o Atlético fica sem treinador. E aí, aqui o problema para mim não é o Milito ter saído, não, acho que tinha que ficar com o Milito para 2025, não é esse o meu ponto. O meu ponto é a demora para anunciar um treinador. O Atlético fica da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro até quase se representar, até quase janeiro, sem nenhum treinador. O Atlético vai anunciar o Cuca no dia 29 de dezembro. Quase Réveillon, quase representação. A gente lembra que por conta do Super Mundial, os clubes brasileiros se reapresentaram em 2025 bem cedo, na primeira ou no início da segunda semana, que foi o caso do Atlético. Então o Atlético fica esse tempo inteiro sem nenhum treinador. E aí uma questão matemática de planejamento de mercado é muito clara. Por exemplo, todos os times da Série A nesse momento tinham técnico, só o Atlético não tinha até o dia 28 de dezembro, dia 29, o Atlético anuncia o Cuca. E aí tem uma questão de planejamento de elenco muito clara. Vamos supor que tem número X de jogadores que podem ser utilizados na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem um orçamento que os clubes da Série A, concorrentes do Atlético, podem trazer, que querem bons jogadores que podem vir. Vamos supor que sejam 100. Esses jogadores vão renovando o contrato, vão indo para fora, ou vão mudando de clube, outros clubes concorrentes contratando, e o Atlético lá sem técnico, o Atlético lá sem nenhum treinador. Ah, Hugo, mas é importante que o planejamento não seja feito só com o que o técnico quer. É verdade, acho que o clube não pode ser dependente do treinador ali para trazer todos os nomes, porque senão você fica refém do técnico. Beleza, mas você tem que ter um mínimo de alinhamento com o treinador ali. O Atlético não tinha treinador até o dia 29 de dezembro de 2024. Isso é muito claro, assim, é um problema muito claro para mim. O Atlético era o único clube da Série A sem treinador, e isso impacta diretamente. Esses 100 jogadores fictícios aqui que eu pensei, já foram para outro clube, já renovaram o contrato, e o Atlético lá sem nem saber qual era o estilo de jogo que ia adotar, se ia ser um jogo, vai ser o Luiz Castro, vai ser o Arthur Jorge, vai ser o Cuca, vai ser quem o treinador do Atlético? O Atlético não sabia disso, então foi para o mercado sem ter um treinador. O elenco que já era carente, que chegou na final da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil, quase caiu no Brasileiro porque não tinha elenco. Isso é muito claro, todo mundo sabe isso, internamente o Atlético sabe isso. O elenco era fraco, o elenco era curto, precisava de mais gente. O Atlético ficou sem treinador, foi o último clube da Série A conseguir um treinador. Por quê? Por negociação, por treinador que vários bateram a porta na cara do Atlético, não acreditaram no projeto. O Cudê saiu daqui criticando o projeto. Então, assim,
Esse é um problema do Atlético, é um problema de planejamento. O Atlético custou a conseguir um treinador e foi conseguir o Cuca, que eu acho um ótimo treinador, mas não era nem a plano A, nem o plano B, nem o plano C. Aí, pra mim, já é um problema claro que vai afetar o Atlético até o final de 2025 pra mim. O Cuca foi o último treinador de todos a Série A do Campeonato Brasileiro a conseguir estar no time, conseguir ver o elenco e o que precisava. O Atlético já sai atrás de todos os concorrentes aí. Esse é o primeiro ponto, nem é o pior deles, mas é um ponto importante, que eu acho um erro de planejamento do Galo. E aqui chega para mim o segundo problema de planejamento, até logístico do Galo para a temporada, que é a ida aos Estados Unidos para disputar lá FC Series ou Inter-Co Soccer Week. O Atlético já se reapresenta no início da segunda semana ali de janeiro, passa menos de uma semana completa aqui em Belo Horizonte, na cidade do Galo, e aí são muitos testes físicos, é muito pouco trabalho ali tático mesmo, técnico em campo, e já viaja para os Estados Unidos, para a Flórida, para disputar os 2 amistosos contra Cruzeiro e Orlando City. Eu não vou nem entrar no mérito aqui se a pré-temporada, tecnicamente, taticamente, ser na cidade do Galo ou ser nos Estados Unidos, na Flórida, dá para ser da mesma qualidade. Tem muita gente que fala, vai lá é para brincar, para passear. Eu nem acho que seja isso, não acho que é esse o caso, mas eu imagino que tá em casa, tá em Belo Horizonte, tá na cidade do Galo, talvez seja melhor. Mas esse para mim não é o problema, esse não é o ponto. O negócio é que quando começa lá a série de amistosos, o Atlético joga contra o Cruzeiro, que é um clássico que não dá para perder. Então você já tem que começar jogando ali a Vera. Clássico é clássico, não pode perder em nada. E depois vai jogar com o Orlando City uma semana depois. O Atlético passa uma semana só treinando nos Estados Unidos para jogar um amistoso contra o Orlando City, que assim, com todo respeito, não agrega em nada na temporada do Galo. E aí, como pegando de comparação com outros clubes, por isso que eu falo que é um problema bem logístico mesmo, na palavra logística, todos os clubes voltam antes que o Atlético e muito antes. O Cruzeiro joga a primeira rodada do Campeonato Mineiro aqui com um time reserva, mas é o time reserva dos profissionais mesmo, é o time ali, o Cássio jogou esse jogo, vários jogadores importantes já jogam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a partir da segunda é time titular e vai. O São Paulo, na primeira rodada do Paulista, já tem alguns jogadores importantes em campo. O Flamengo volta muito antes que o Galo. O Galo volta, é o último time a voltar, já tinha um técnico que chegou mais tarde, já tinha jogador que nem foi para lá contratado mais tarde, que ficou em Belo Horizonte, nem treinou com o grupo lá. E aí o Galo é o último a voltar para Belo Horizonte, é o último a voltar para o Brasil, de todos esses. E aí onde fica pior ainda. Eu falei aqui, era FC Series, Inter-Co Soccer Week, era disputado no estádio lá que tem o name right do Inter, são os mesmos caras que controlam o Galo. Então, assim, se você vai participar lá por questões comerciais, eu não vou entrar nessa discussão, porque, assim, todo clube tem que ter, são acordos comerciais, é expandir marca, se vale a pena ou não é outra discussão. Mas o Atlético foi. Mas, poxa, não dá para ter a melhor logística? Não dá para ser o primeiro a voltar? Não dá para... Não, beleza, ô Cuca, nós vamos lá, tem um acordo comercial, é do Inter, nós vamos jogar no Inter Stadium, é importante pra gente como clube, como empresários, enfim. Mas, poxa, você pode voltar na hora que você quiser, vamos voltar mais cedo. Joga só contra o Cruzeiro e volta, ficar uma semana lá para jogar contra o Orlando City, sendo que todos os outros concorrentes já voltaram. Pra que ficar lá mais que os outros? E aí, tudo isso, sendo do Inter, pô, eles são os parceiros comerciais no mínimo, ou organizam, não sei muito bem, mas o Inter dá um name right ali pro estádio, o Inter era parceiro dessa FC Series, tanto que foi chamado também como Inter-Co Soccer Week. O Atlético chama assim, se pegar as notas da época, o Atlético cita a ida aos Estados Unidos como Inter-Co Soccer Week. Não dava para ter uma logística melhor, sendo que é você que organiza esse evento, é você que está organizando a ida desses clubes para os Estados Unidos. Não dá para o Atlético ser o mais beneficiado, tem que ser o mais prejudicado. E aí, nesse ponto vai ser prejudicado, é o terceiro ponto que a gente vai falar já já depois de 2 recados muito importantes. O primeiro deles, da KTO. Se você gosta de fazer aquela fezinha, se divertir com muita responsabilidade, vá lá em kto.bet.br, porque tem muita promoção, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado e agora tem a Liga do Milhão, que você pode ganhar até R$1 milhão. Então vá lá em kto.bet.br, conheça as condições e participe, sempre para maiores de 18 anos e com responsabilidade, aquele dinheiro que está sobrando para você, o troco, nunca aquele dinheiro que está faltando e não é investimento. Uma dica muito importante também da Confiax, até o dia 22 de abril. Então se apresse aí, chame logo o pessoal da Confiax, promoção até o dia 22 de abril, uma promoção de 40% de desconto na parcela para o consórcio, para o seu carro ou para a sua casa. Vale muito a pena. A Confiax, você conhece aqui, é parceiraça do canal, tem plano de saúde, seguro de vida, tem tudo. E agora esse consórcio com 40% de desconto na mensalidade. Ainda tem um incentivo a mais.
Se você for sócio aqui do canal do Frossard e fechar esse contrato, o consórcio com a Confiax, você ganha uma camisa oficial do Galo. Se você não for sócio aqui do canal do Frossard, você ainda concorre a um sorteio para ganhar essa camisa do Galo, então vale muito a pena, corre e chama aí o pessoal da Confiax. Esse terceiro ponto aqui, como eu falei, é irmão, é quase igual o último, é uma consequência, na verdade, do último ponto citado aqui. Por quê? O Atlético acaba lá, excursão na Flórida, nos Estados Unidos e volta. Aí o que você pensa? Normal. Pô, Cuca, beleza, agora eu tô na cidade do Galo, vou treinar, vou conhecer mais os jogadores, vou ter calma, sem pressão. Não, pelo contrário. Chega aqui o Cuca, Hulk, Companhia Limitada, todos os principais jogadores pressionados. Qual clube do Brasil estava pressionado em janeiro para a classificação? O Atlético estava. Por quê? Porque a base do Atlético é um problema gravíssimo, a gente está cansado de saber. Os meninos não conseguiram ganhar nenhum jogo contra os piores times do Campeonato Mineiro. E chega aqui o time principal tendo que ganhar praticamente todos os jogos, não podia ter nenhuma derrota, inclusive num clássico como visitante, para classificar no Campeonato Mineiro. E aí, cara, claramente os caras estavam pressionados, assim, pressionados por eles mesmos. Você acha que eles queriam ficar fora da semifinal do Campeonato Mineiro? O Atlético chega aqui e empata com a América, e aí sabia que nas últimas 4 rodadas, o Mineiro tem 8 rodadas. Você joga 3 delas, quase 50%, com um time que não tinha a menor condição de ganhar. Chega o time principal aqui, empata o primeiro jogo, 50% do campeonato foi embora. E aí tinha que ganhar todos. E aí você acha que se o Cuca tivesse desde a primeira rodada, com todo o time principal, todo o elenco aqui, ele ia fazer o que teve que fazer? Colocar todo o time igual, o time titular todos os jogos? Isso não é um planejamento ideal de nenhum clube. Começar o campeonato estadual jogando todos os jogos com os titulares. A gente sabe, o Cuca gosta de ter uns 11 titulares ali, mas não é disso que eu tô falando. Se fosse as 8 rodadas com o time principal, o Cuca ia rodar, ia conhecer mais jogadores do elenco, não ia estourar ninguém fisicamente, não ia ter uma mobilização psicológica tão grande para todos os jogos. Claramente, na zona mista ali, os caras tinham que classificar, eles estavam pressionados. E tem que estar mesmo, porque eu sou da opinião de que o Mineiro é muito importante. É importante você ser o maior campeão do estado, é importante ganhar sobre o rival, é importante, o Hexa era muito importante, é um título histórico, é uma sequência que o rival não tem. Tudo isso faz parte do futebol e é muito importante. E por isso mesmo não fazia sentido nenhum ficar lá na Flórida, ser o último clube a voltar, sabendo que era um Hexa Mineiro, sabendo que o Mineiro tem 8 rodadas só, é mais curto. Vamos voltar mais cedo, não vamos ser o último clube a voltar dos Estados Unidos. Por quê? E aqui eu chego ao cerne dos pontos que eu acho. O Atlético fisicamente teve que se estourar em janeiro. Todo clube de futebol, todo preparador físico, todos os esportes, é uma crescente física que todo clube tem que ter, todo jogador, todo atleta tem que ter. O cara que é do atletismo, chega em janeiro, ele não vai estar bem, ele tem que estar na ponta dos cascos em julho, em agosto, quando é a Olimpíada. E clube de futebol é a mesma coisa. Você vai dosando, para quando estiver no auge da temporada, seus jogadores estarem voando. Isso é, a preparação física é assim. E o Atlético não pôde, porque o Atlético teve que, em janeiro, jogar 2 amistosos nos Estados Unidos e voltar aqui tendo que jogar com tudo mineiro. Com clubes que estavam treinando desde novembro do ano passado, esses clubes do interior. O Atlético pegar um Atlético, que é um bom time, um clube de Série B, e teve que jogar muito. Depois foi jogar um clássico. E aí entra uma coisa visual, assim, eu não tenho teste para saber como que tá o Hulk hoje, mas é fato que o Hulk tá mal. E vendo o jogo, dá uma sensação para quem tá vendo que o Hulk tá mais lento, tá mais pesado. O Hulk é um monstro, é ídolo, é assim, incornetável para mim praticamente, mas o Hulk tá mal. E eu vejo o Hulk, por exemplo, no segundo gol contra o Cruzeiro, no clássico, a arrancada que ele dá, não consigo ver o Hulk dando essa arrancada hoje. Será que tem a ver com ele ter que jogar muito no Mineiro? O Atlético só classificou porque o Hulk jogou muito contra o Atlético, jogou muito o clássico, o Hulk jogou muito quando precisou dele ali no Mineiro. Mas não era para precisar de Hulk para classificar, né, gente? Não tinha que estar ninguém voando ali fisicamente em primeira rodada do Mineiro. Mas por que teve que estar assim? Porque teve que ir para a Flórida e voltou depois. Então a primeira questão para mim é física. É isso que eu estou citando, esse exemplo do Hulk, para mim é o mais claro, pelo menos visualmente. O Hulk do jogo contra o Cruzeiro não é o mesmo Hulk de hoje fisicamente. Pode ser outra coisa? Pode ser, mas visualmente é o que eu acredito. E a outra coisa é a parte mais psicológica ali de mobilização. Não é o ideal, vai falar, Hugo, jogador tem que estar motivado, ganha milhões, não sei o quê, tem que estar motivado igualmente para todos os jogos. Beleza, esse é o mundo ideal. Mas a gente conversa com o treinador, conversa com o jogador, que acompanha futebol, sabe que não é bem assim. Tem jogos e jogos, tem semanas e semanas de mobilização. Você não consegue manter um grupo mobilizado ali pro ano inteiro da mesma forma, é impossível. E o Atlético teve que ter uma mobilização no Campeonato Mineiro, que não era para ter, na primeira fase do Mineiro.
Essa mobilização tinha que ser agora. Pessoal, a gente está começando aqui o Campeonato Brasileiro, tem muito time jogando Libertadores, tem muito time jogando Super Mundial, a gente não sabe como que esses caras vão voltar, tem 12 rodadas até o início desse Super Mundial. A gente tem que estar voando agora. Vamos abrir uma diferença, vamos estar na cabeça, vamos ser líder, vice-líder, terceiro, para depois do Super Mundial a gente vai descansar, vai treinar, esses caras vão chegar mortos de lá, são os principais concorrentes. Esse é o tipo de mobilização que tinha que ter. Não era para preocupar em passar no Mineiro. E aí, assim, mais uma vez, não é o ideal, tem que estar mobilizado todo jogo, ok. Pô, é normal, você no seu trabalho, você tem uma semana ali com várias reuniões importantes, super importantes, que são, assim, para virar a chave do seu negócio e tudo mais, em todas as áreas, você não consegue manter aquela mobilização, aquele foco o ano inteiro, senão você fica louco. Isso acontece muito. E assim, o Atlético teve que ter uma mobilização, isso é uma coisa muito difícil de medir, né? É uma coisa mais de observação e de achar. Mas assim, eu tenho para mim que isso, assim, foi importante, o Atlético ter mobilizado ali e depois deu uma relaxada, quando não era para estar relaxado. Agora no Brasileiro era para estar, agora começou o ano. Agora fomos campeões mineiros, era para jogar final do Mineiro sério, e agora? Agora vai ser duro. Só que não aconteceu isso. Então, acho que esse é um problema também de timing, tanto físico quanto psicológico, de mobilização que o Atlético teve nesse início de ano, por mais um problema de planejamento que a gente volta até lá os Estados Unidos. E aí, tudo que a gente falou até agora aqui foi uma coisa mais logística, de planejamento ali, logístico mesmo, de como vai ser a pré-temporada e tudo mais, que eu acho que é importante. Mas agora a gente chega ao problema de planejamento mais escancarado para mim, que é o planejamento de elenco, é o planejamento de jogadores com quais a gente vai ter, quais a gente vai vender, quais vão ser as reposições. E isso para mim é muito claro, assim. E aí, já vou começar falando uma coisa que para mim é muito importante. O torcedor tem o direito de ficar iludido quando ganha o Mineiro, quando o time chega principal, joga bem no Mineiro contra clubes menores, quando ganha o Clássico, quando conquista o Hexa Mineiro. O torcedor tem todo o direito de achar que esses jogadores que vieram são bons, que os jogadores que vieram são melhores que o Tavo, que o elenco melhorou. O torcedor é passional, o torcedor não é formado em nada ligado a futebol, o torcedor não trabalha com futebol, o torcedor é passional e é assim que tem que ser. Se o torcedor deixa de ser passional é um problema, isso é muito claro, a gente está vivendo isso, o torcedor tem que ser passional e tem que torcer pro time dele. Isso é o primeiro ponto. Então o torcedor, não adianta jogar agora pro torcedor, quando começou o Brasileiro, todo mundo falava que o torcedor estava empolgado, que o elenco era bom e agora já virou ruim. Talvez o torcedor tenha caído na realidade. E eu também coloco a minha culpa aqui. Eu achava que o elenco do Atlético era melhor do que está me parecendo que é. Tem lesionado? Todo clube tem lesionado. Então, assim, o clube que não pode, o clube que tem pessoas contratadas e preparadas para isso, para fazer diagnóstico de elenco, para ver o que precisa. Tem Siga, tem Paulo Brax, tem Vitor, tem os donos, tem muita gente para ver isso, para detectar isso. E aí, assim, o Brax, por exemplo, é um outro erro de planejamento. Como eu vou citar do Cuca, o Brax chega atrasado. O Brax chega com esse elenco, várias negociações em andamento, com o treinador já escolhido. Então, assim, mas aí, eu acho que, assim, é o problema de ter chegado depois, mas também não tá liberado de culpa também, não. Acho que tem culpa, assim, muita gente. Então, é um erro de planejamento claro. E assim, não vou nem citar Zaratio, Batalha, Paulinho, que eram titulares, eram caras importantes, saíram lá quando acabou o ano. Agora, por exemplo, o Atlético perde o Daverson. O Daverson não era para ser titular do Atlético, o Daverson não era um craque, o Daverson era um centroavante, que o Atlético não tem. Então, assim, aí eu vou citar duas entrevistas aqui. A primeira delas do Bernard, na zona mista, pós-Atlético e Vitória. O Bernard é perguntado alguma coisa sobre o estilo do Atlético, de cruzar muita bola na área, e o Bernard fala, a gente não tem característica nenhuma de jogar fazendo cruzamentos, de bola aérea. E ele cita nominalmente o Daverson, ele fala assim, a gente não tem um Daverson. O jogador, o Bernard, que é um ponto, um meia ali, ele vê essa carência do elenco. Ele fala, a gente não tem um Daverson. Será que o Bernard tá errado? Será que tá todo mundo falando que não tem um centroavante de ofício no elenco que dê para contar? Tá errado? Ou é um erro de planejamento? Para mim é um erro claro de planejamento. Ontem, contra o Santos, na quarta-feira, melhor dizendo, entrou o João Marcelo. Pô, entrou bem, quase fez o gol. É um cara aposta excelente, eu acho uma ótima contratação. Baratinho ali, um cara que se destacou, bom. Mas não dá para ser no planejamento do Atlético o centroavante reserva, ou o único centroavante do elenco. Não pode perder o Daverson, é o cara que foi importante ano passado. E aí eu tô citando o Daverson porque o Bernard falou isso. E o Cuca fala, não cita nominalmente o Daverson, mas fala, o Tiquinho Soares foi muito importante.
ter um homem de referência, um homem que ganhou bola aérea. Na coletiva do Cuca, pós-jogo contra o Santos, ele fala que é importante ter esse jogador, um cara de referência, um cara que ganha bola aérea. O Cuca cita isso e a gente não tem. O Cuca vai colocar aqui o João Marcelo? Vai confiar no João Marcelo? Ontem teve que ser o João Marcelo, ele foi bem. Mas não é para ser, né, gente? E aí entra no problema de comunicação, mais uma vez, quando fala que o Atlético tem, neste ano, os melhores elencos de sua história. Pô, não tem. Não tem. Quem que é o ponta reserva do Atlético? O Júnior Santos tá machucado, e aí quem que é outro? O Alisson foi vendido, não veio ninguém. O Atlético não tem volante. O volante do Atlético é o Rubens, que não é volante. O Rubens, não sei o que ele é. Mas o Rubens está fazendo saída de bola no meio dos zagueiros ali. Não é para isso. O Rubens é um cara intenso, é um cara útil pro elenco, beleza. Tudo isso é verdade. Mas não é para ser o cara para sair jogando. O Vero Cuca não contava até pouco tempo com ele, claramente. O Vero tá tendo que jogar. Porque o Franco machucou, não tem mais volante no elenco. A gente sabe que o Cuca pediu volante, que o Cuca quer mais um meio, que o Cuca quer um centroavante. E aí o Atlético tinha, mais uma vez, vou falar do planejamento da temporada, logístico, o Atlético tinha até 12 rodadas do Brasileiro para estar lá em cima. Todo mundo jogando Libertadores, time poupando o Brasileiro para jogar Libertadores, o Atlético tá jogando Sul-Americana, gente. O time do Iquique, o time reserva do Atlético, que é ruim, tem ganhado o Iquique. Sabe, era para estar voando no Brasileiro. Mas aí vai para um jogo do Brasileiro com o banco, gente, com todo respeito, não tem condição. O banco do Atlético é a mesma coisa do ano passado. Ano passado o Atlético foi com 4 jogadores pro banco. E para esse ano saiu um monte de gente. E não chegou tanta gente assim. Então tem um erro de planejamento e tem um erro de comunicação quando fala que é um dos melhores elencos do Atlético de todos os tempos. Pô, para. Não é. Então, assim, é tudo um erro só, assim, planejamento, comunicação. Mas, poxa, e aí, assim, chegando aqui, o planejamento de elenco no Cabeça Fria de ontem, o Frossá fala bastante disso, fala do problema de comunicação também, então não vou nem me alongar tanto, mas assim, que o elenco tá mais fraco, isso é claro, né? Então, e aí? E agora? Beleza. Citamos aqui o problema, demorou a trazer treinador? Beleza. Foi pra Flórida lá, foi o último a voltar, uma logística péssima, beleza. Teve que sacrificar todo mundo no Mineiro, jogar voando, porque tinha que ser campeão mineiro, e tinha mesmo, mas sofrendo, não tinha necessidade nenhuma de sofrer. O elenco piorou. Os jogadores que vieram não estão no nível dos que saíram. Isso está muito claro para todo mundo. E falando que melhorou. Beleza, tem todos esses problemas. E agora? O que eu penso, o que eu espero, é que pelo menos da porta para dentro tem o discurso, tem uma autoavaliação de que esse planejamento está sendo mal feito. De que o elenco piorou. Ter ido para a Flórida, ter demorado a trazer o Cuca, isso não volta mais, beleza. O Brax que tá aí nem tava, beleza, sei que passou. Agora, que o elenco tá mais fraco do que era para ser e do que era no passado, quando já era curto, tá muito claro. Eu espero que da porta para dentro, eu entendo, da porta para fora, não vai falar, pô, o elenco é péssimo. Não vai falar isso e beleza. Embora possa falar de uma maneira melhor. Agora, da porta para dentro, tem que estar muito ciente de que precisa de peça. Precisa trazer jogador, e precisa trazer muito jogador. E jogador bom, não é trazer mais um para, esse aqui é um bom reserva. Esse aqui, quando precisar, pode ser útil. Esse aqui vai fazer 2 golzinhos no ano. Não é esse tipo de jogador que precisa. Precisa de cara para chegar e para jogar. Então, agora não vai trazer mais ninguém até o meio do ano. O que tem que fazer até o meio do ano? Sobreviver. É ficar no Brasileiro, achava que tinha que ficar lá em cima até o meio do ano. Não vai dar. 2 pontos em 4 rodadas vai ser muito difícil. Nas próximas 8, até a parada do meio do ano, conseguir recuperar esses pontos. Então o Atlético tem que estar pelo menos no meio de tabela ali até o meio do ano e reforçar. É o famoso sobreviver. Tem que sobreviver, jogar com o apoio da torcida, que com esse afastamento que o clube tem, com esse problema de comunicação que o clube tem, vai ser cada vez mais difícil. A torcida do Atlético é a torcida mais apaixonada e que vai em momentos ruins na história, historicamente. Acho que o Brasil inteiro sabe disso. O problema é afastar esse torcedor não acreditar no que está sendo dito a ele. Isso afasta o torcedor do estádio. O torcedor não acreditar que esses caras estão falando a verdade com ele. Então, assim, primeiro retomar o torcedor, porque o Atlético, para ganhar do Botafogo, é precisar de torcida. Eu não sei se vai ter 10, 15 mil pessoas no Mineirão, porque não tem arena, mais um planejamento que está atrasado também. Beleza, tá
confiscado lá, tá parado. Ok, beleza. Mas a Arena também foi dito que voltaria no início de abril, já não voltou. Mais uma coisa planejada que não foi feita. Mais uma. E o torcedor tá cada vez mais afastado. Então vai ser difícil contar com o torcedor para ganhar jogo. Vai ser difícil. Muitas vezes o torcedor do Atlético fez isso, com times ruins, piores que os de hoje. Mas está cada vez mais difícil conseguir convencer esse torcedor. Está distante o clube do torcedor, continua distante. Então é sobreviver até o meio do ano e torcer muito para que internamente o discurso seja muito diferente do que está sendo para fora, discurso externo. É para trazer gente, é para melhorar esse elenco. E vamos ver, tomara, torcer muito para que o Atlético não entre em crise mais do que já está até o meio do ano, como o Cuca falou, e consiga ter um elenco melhor para a segunda parte da temporada. Acho que é isso, esses erros de planejamento de logística, esse erro de elenco. Espero que não seja um erro também de avaliação interna, de avaliação de planejamento, porque esse é um ano importante para o Galo, tem a Sul-Americana aí que é um título muito palpável, temos que voltar para a Libertadores, então vamos ver se no segundo semestre melhora, é para isso que a gente torce. E é isso. O que você achou desse vídeo? Fala aqui. Tem mais erros que eu não falei? Esqueci de algum erro? Viajei? Não foi tão erro assim? Comenta aqui, deixa seu comentário sobre essa temporada do Galo que vai melhorar. Vamos torcer para que melhore muito ainda 2025.